Tema do dia. Mário Russo, continua repercutindo intensamente a recomendação do Papa Francisco para que os jovens brasileiros se engajem na política, se engajem com força na boa política e, em assim procedendo, combatam a corrupção e não tenham medo de lutar. Como é que você vê essa recomendação do Papa, Mário? Boa, mas eu acho que ontem foi um exemplo claro de como a juventude brasileira está desmobilizada, não digo toda, mas grande parte, né? Cadê a manifestação na frente do Congresso? Não tinha ninguém. Eu creio que se você fizesse uma pesquisa ontem entre os jovens, o que está acontecendo hoje no Brasil, poucos saberiam responder. O pior é isso. Ainda bem que não foi feita, né? Para a gente não ter que passar mais esse vexame. Mas o fato é esse, Arnaldo. O fato é que ao longo das 3, pelo menos, últimas décadas, aí o jovem brasileiro de hoje não é mais como o jovem brasileiro de anos passados. Eu não estou fazendo comparação do tipo, olha, era melhor do que é hoje. Não, é uma questão de politização. E de participação. E de participação. Mas num mundo onde as pessoas entram no metrô, no transporte público, está todo mundo com a cara enfiada nos seus smartphones. E tablets. Então não tem muito o que conversar, não. Aliás, o máximo de raiva e indignação que acontece é por ter caído a conexão. Exatamente. Por ter pedido acesso à internet. Eles ficam bastante chateados. Então é isso, tem uma outra parte aí, é óbvio que está continuando, lutando e reivindicando, indo às manifestações, mas você vê que é um número menor, e bem menor, né? Bem menor. E outra coisa também é que o jovem hoje, salvo raras exceções, ele parece que tomou uma ojeriza de se filiar a qualquer tipo de partido, né? Você não vê quase que jovem com... Pega uma foto, aí é um desafio aí que eu lanço aí para os nossos ouvintes. Peguem umas fotos de manifestação e vê quem está portando bandeira, a idade dessa pessoa. Só isso. Olha, falar nisso, Mário, você fez... Qualquer bandeira, não estou dizendo só as vermelhas, não. Qualquer bandeira. Pode ser as verdinhas, amarelinhas, as azulzinhas, independente de cor. Independente de cor. Esquece bandeira a cor. Sem compromisso cromático. Olha só a idade de quem está portando bandeira. Só isso. Você teve uma lembrança oportuna. Eu me lembro que em 2013, quando começaram aquelas manifestações, principalmente aqui no Rio de Janeiro, na época o fundamento da manifestação era o quê? Era contrário ao reajuste da passagem do ônibus do Rio de Janeiro. Os 25 centavos que seriam acrescidos à passagem foram violentamente rejeitados pela sociedade, especialmente pela juventude. E quando começaram aquelas manifestações, simplesmente houve uma recomendação para que não se admitisse grupos partidários participando das mesmas. Depois foi aquele festival. Aí veio a incorporação. Quer dizer, tomaram de assalto aí a manifestação dos jovens e acabou dando no que deu, Mário. Decretada a morte da política, é isso. É verdade, aí o jovem não aguenta mais. Bom, quem entende de jovem, quem entende de política, é o nosso entrevistado na sequência desse quadro, Carlos Alberto Libânio Cristo, Frei Beto. Meu amigo Mário Russo, estamos na linha com um dos mais renomados religiosos brasileiros, Carlos Alberto Libânio Cristo, Frei Beto, intelectual, um dos sacerdotes mais politizados do Brasil e autor aí de um novo livro, Parábolas de Jesus. E como se trata do autor de Parábolas de Jesus, ninguém mais indicado para falar das recomendações do Papa Francisco aos jovens brasileiros para que se engajem cada vez mais na política nacional. Boa tarde, Frei Beto. Como está? Prazer enorme voltar a ouvi-lo aqui na Sputnik. Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde a toda a gente que nos escuta. Só fazendo uma reparação muito breve. Sim. Eu sou religioso, mas não sou sacerdote. Não? Não quero aparecer em algum ouvinte como usurpando. Não, pelo contrário. Uma função que eu não tenho. Eu por opção, não me ordenei padre, mas sou religioso dominicano. Então, feito o reparo, e desculpa o equívoco. Não, faz parte. Muita gente se equivoca nisso. Não tem problema. Então, Mário Russo, por favor, boa tarde. Boa tarde, Frei Beto. Um prazer enorme poder conversar com o senhor hoje aqui. Frei Beto, o senhor que é muito ligado à juventude brasileira, o que pensa desta recomendação do Papa Francisco para que o jovem brasileiro se engaje cada vez mais na luta contra a corrupção e numa participação política mais acentuada? Olha, não é a primeira vez que o Papa Francisco exorta os jovens brasileiros à maior participação política. Quando houve no Rio a Jornada Mundial da Juventude, ele inclusive disse que o jovem tem que ser revolucionário, imagina.
Né? Falar isso da boca de um Papa, isso soa assim até como subversivo. Ao final da Jornada Mundial da Juventude. Exatamente, ele enfatizou esse aspecto. E agora, ele, nessa carta que mandou aos jovens via CNBB, que é a Conferência dos Bispos do Brasil, ele não só fala da importância dos jovens participarem da atividade política, como também de lutarem contra as injustiças, o que eu interpreto como uma crítica sutil ao governo Temer, uma crítica sutil aos retrocessos sociais que vêm ocorrendo no Brasil. Vamos dizer sutil com S maiúsculo. Com S maiúsculo. Claro, o Papa tem que ser hábil nas suas críticas a um governo. Inclusive, ele se recusou a vir ao Brasil nesse ano em que a Igreja Católica comemora 300 anos da aparição da Nossa Senhora de Aparecida, né? Esses fatos que o senhor está destacando foram exatamente os fatos que o Mário Russo e eu acentuamos nos nossos programas de ontem. Exatamente essas duas questões que o senhor está mencionando. Foi um gesto pastoral diplomático para dizer, eu não piso nesse país enquanto ele estiver sendo presidido por um golpista acusado de crimes gravíssimos. Agora, eu queria só chamar a atenção de uma coisa, sobretudo, para os jovens que nos escutam. Quem tem nojo de política é governado por quem não tem. E tudo que os maus políticos querem é que a gente tenha bastante nojo para eles ficarem à vontade com a rapadura nas mãos. O que não querem é que a gente participe. E eu falo isso porque eu estou muito indignado com a apatia, principalmente dos jovens brasileiros, diante do nosso cenário político. Era para as ruas do Brasil ontem estarem repletas, né, estarem cheias, protestando, exigindo da Câmara dos Deputados uma posição condizente com 81% dos brasileiros que esperavam que Temer respondesse por seus atos diante do Supremo Tribunal Federal e 95% de brasileiros que não concordam com o governo Temer, que não apoiam o governo Temer. Frei Beto, eu gostaria de abordar com o senhor uma questão que nós indiretamente abordamos ontem, que é o seguinte: o jovem, até por questão hormonal, ele é um inconformado, ele é um desiludido, ele é um revoltado no bom sentido. E a gente vê, comentávamos aqui ontem, como a participação da juventude se deu nos anos 50, 60, então, no mundo inteiro foi uma coisa emblemática, os 70 e também nos 80. O jovem hoje, como o senhor observou, parece que ele está meio entorpecido. É claro que tem uma boa parte que a gente vê nas manifestações, nos protestos, o jovem ainda está lá, mas como o senhor bem observou, numa proporção infinitamente menor do que a de décadas passadas. Eu lhe perguntaria o seguinte, duas perguntas. Primeiro, a questão de a juventude hoje ser filha ou filhas e filhos de uma geração que foi impactada pelos anos 60 no Brasil, não teria criado um contraponto naquele tipo de comportamento do meu pai, que era guerrilheiro, ou andava com estrelinha, com foice e martelo, tinha o pôster do Che Guevara no quarto. Será que ele não replicou, faz como muito jovem faz, ele foge do modelo dos pais? E segundo, até que ponto a massificação do consumo no mundo e no Brasil não está criando uma geração de gente preocupada só com o próprio umbigo, com o próprio trabalho e com a própria carreira? Olha, Mário, eu concordo acrescentando o seguinte: nos últimos 15 anos, desde os anos 90, houve um decrescimento da mobilização dos brasileiros. Claro, em junho de 2013 nós tivemos as ruas repletas, foi uma manifestação muito curiosa, porque não só ela foi sumamente expressiva, mas não havia ali nenhum líder político, nenhum partido, nenhum palanque, nenhuma bandeira. Então, de um lado, ela foi positiva, um grande protesto, que inclusive assustou o governo da Dilma, mas não havia uma proposta. E eu atribuo isso a dois fatores. Primeiro, ao neoliberalismo, que está desmobilizando a nossa consciência política crítica. Ou seja, quando esse pessoal aí da direita vem falar em escola sem partido, e não debater questões de gênero,
não utilizar determinados autores nas escolas, o que eles querem? Eles querem uma juventude apática e, como você disse, voltada inteiramente ao consumismo, que é o que interessa ao neoliberalismo. Ele não quer formar cidadãos, ele quer formar consumistas. Um outro fator são as redes sociais. Hoje, as pessoas estão entrando no mundo cada vez menos real e mais virtual. Esse isolamento que as novas tecnologias propiciam, em si elas são muito boas, mas elas não criam vínculos de solidariedade, de participação, de atividade coletiva, e isso é extremamente preocupante. E há um terceiro fator, que nos últimos anos nós tivemos um processo de despolitização do Brasil. Infelizmente, uma contradição com o governo do PT. O governo do PT deveria ter feito uma alfabetização política do povo brasileiro, mas não cuidou disso. Pelo contrário, ele tomou uma série de medidas que propiciaram o acesso das pessoas aos bens pessoais, né? Então as pessoas começaram a comprar linha branca, até carro com crédito aí de 90 meses. TV de 40 polegadas. Exatamente. Você vai numa favela, tem lá dentro computador, telefone celular, TV a cores, mas a família continua na favela. Ou seja, deveria ter iniciado pelo acesso aos bens sociais, que é educação, saúde, moradia, transporte, etc. E com isso também não se teve esse trabalho de alfabetização política, e a cabeça do brasileiro acabou sendo feita por esse neoliberalismo desmobilizador. E o que aconteceu com o jovem brasileiro, que nos anos 60, 70, início dos 80, até mesmo um pouco até no início de 90, que o senhor mencionou, Frei Beto, o que aconteceu com o jovem brasileiro que, politizado e reprimido por uma ditadura feroz entre 1964 e 1985, o que aconteceu com esse jovem que não enfrenta o rigor de uma ditadura, que vive dentro de uma democracia? O que aconteceu para ele ter se desinteressado da política? Não, ele desinteressou porque ele não foi politizado. Ou seja, ninguém nasce com consciência crítica, ninguém nasce com consciência política, com projeto histórico. Agora, a minha geração, que tinha 20 anos nos anos 60 e era viciada em utopia, e eu quero chamar a atenção para esse dado: quanto mais utopia, menos drogas, e quanto menos utopia, mais drogas. Estou convencido desse dado. E a minha geração, que era uma geração, não queria mudar só o cabelo, queria mudar o mundo, queria mudar o Brasil. Agora, por que isso não acontece hoje? Porque nós tínhamos uma formação política que esses jovens não têm, né? Os autores que nós líamos, os filmes que nós assistíamos, mesmo os partidos, eles tinham espaços de formação política da juventude. E hoje nem os partidos progressistas, chamados de esquerda, têm isso. Ninguém mais faz formação de base, ninguém mais faz seminários, ninguém mais divulga uma literatura crítica para análise do capitalismo. Ou seja, o neoliberalismo, na medida em que ele conseguiu se hegemonizar no planeta, né, acabando a Guerra Fria, a bipolaridade socialismo-capitalismo, isso veio a favorecer essa desmobilização. Então, não é que o jovem está desinteressado porque nunca foi motivado. Não há um trabalho político minimamente feito pelas forças progressistas para tirar a juventude da inércia, embora a gente saiba que tem um setor da juventude que se mobiliza muito, o pessoal do MST, do MTST, enfim, os estudantes que ocuparam as escolas recentemente, mas como você disse, é uma minoria que não consegue sequer promover uma mobilização significativa num dia como ontem, que o Temer, o Congresso, lava as mãos, né, e impede, ou seja, promove um crime grave que é a obstrução de justiça. O resultado consiste nisso. Frei Beto, eu ia só completar aqui, eu tentar pegar uma parte aí desse seu raciocínio, dizer o seguinte: a gente vê tanto nas pesquisas de opinião pública, que têm sido feitas com regularidade, como também nas manifestações, né, que já não são tão volumosas quanto antes, que o jovem, em especial, ele está fugindo de qualquer associação com bandeira, né? Bandeira de partido, seja... Bom, os da direita nunca empunharam bandeira, né? O máximo que fazem é botar um pato amarelo
pelo meio das ruas, mas a gente via o jovem empunhando bandeira. Eu me lembro que na década de 80, vou contar isso rapidamente, que eu acho hoje em dia muito engraçado, eu tinha lá uma preferência por um partido. Eu estava numa estação aqui na Cinelândia, na época eu trabalhava de terno e gravata, era aquela coisa, né, fina. E parou ao meu lado um rapaz com um jovem, calça jeans, né, tênis, e uma bandeira de 2 metros que era maior do que ele. E eu naquela época, apesar do terno, usava um botãozinho. Aí ele me olhou com aquele olhar de desprezo, né, um cara de gravata aí, mais um desses coisas. Aí ele bateu o olho no botão. E aquilo incomodou ele profundamente. Aí deu um passo mais para a direção, esperando o metrô. E aí tomou coragem e perguntou o seguinte: o senhor também vai à manifestação? Pois é. Cadê a bandeira dos jovens? Os jovens agora não querem se identificar mais com nenhum partido. Porque os partidos, infelizmente, estão em descrédito, né? Porque também se envolveram, mesmo partidos aí progressistas que falavam que era o partido da ética, se envolveram em corrupção. Não todos os militantes, mas alguns representativos. Então isso cria um descrédito. A gente precisa reinventar a política no Brasil, precisa reinventar essa mobilização e, sobretudo, não ficar pensando que os problemas do Brasil vão ser resolvidos com a saída do Temer. Até há tempos eu escrevi um artigo, né, fora Temer, mas quem no lugar? Não que eu defenda que ele fique, mas nós não temos proposta e nós precisamos elaborar uma proposta coletiva que não seja em cima da expectativa de um novo avatar que venha salvar o Brasil dessa turbulência. Só mesmo um projeto histórico vai salvar o Brasil. E a gente tem que reformular isso a médio e longo prazo. É a minha perspectiva. Frei Beto, agora chega de falar de descrédito e vamos falar daquilo que merece credibilidade. O seu novo livro, Parábolas de Jesus. O que o senhor aborda? Quais parábolas o senhor aborda? Na verdade, são, infelizmente até, 3 livros meus saíram agora nesses dias. O primeiro foi o Parábolas de Jesus, que tem como subtítulo Ética e Valores Universais, que é uma adaptação das parábolas do Evangelho para os dias de hoje e ao alcance de qualquer pessoa leiga que não tenha nenhuma iniciação bíblica ou teológica. Ele foi publicado pela editora Vozes. Então, na livraria do Vozes, as pessoas encontram esse livro. O segundo livro é lançado pela editora Anfiteatro, que é ligada à Rocco, chama-se Ofício de Escrever. É para quem gosta de escrever, quem tem vontade de ser escritor, quem quer saber como é que é a arte da escrita, ou seja, um livro que tem muitos ensaios sobre literatura e também dicas de como trabalhar a questão literária. E o terceiro livro que eu fiz com o jornalista Heródoto Barbeiro, que hoje é âncora da Record News, né, da televisão, chama-se O Budista e o Cristão, Diálogo Pertinente. É da editora Fontanar. O Heródoto é budista há muitos e muitos anos, então nós dois nos reunimos durante 3 dias, tivemos uma conversa interessante sobre as 2 perspectivas espirituais, a budista e a cristã, e já esse livro se encontra também nas livrarias. Frei Beto, muito obrigado por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Obrigado a você, ao Mário, aos ouvintes também. Grande abraço. Grande abraço, Frei Beto. Tchau. Aí, Mário, Frei Beto, falando aí de sua visão sobre a política, sobre o desinteresse dos jovens pela política e desta mais do que oportuna recomendação do Papa Francisco para que o jovem brasileiro se engaje no combate à corrupção e, por extensão, na reativação de suas paixões pela boa política.